Olá, meu nome é Joaquim e o que eu vou contar aqui aconteceu há cerca de 5 anos na cidade de Gravatá, no interior de Pernambuco. Sempre fui cético em relação ao sobrenatural, mas depois dessa noite, minha visão mudou completamente. Era uma tarde nublada quando cheguei na fazenda para entregar os materiais de construção. A estrada de terra era estreita e sinuosa, fazendo com que eu dirigisse com cautela. Ao chegar na propriedade, fui recebido por seu Francisco, o caseiro, que me ajudou a descarregar a mercadoria. Boa tarde, Joaquim. Chegou bem? Ele perguntou, esboçando um sorriso. Boa tarde, seu Francisco. Cheguei bem sim, apesar da estrada complicada. Conversamos durante o descarregamento e seu Francisco me convidou a passar a noite na fazenda, já que a viagem de volta seria cansativa e perigosa à noite. Aceitei a oferta, agradecendo pela hospitalidade. A casa onde seu Francisco morava era simples, mas aconchegante. Enquanto preparávamos a janta, ele começou a contar histórias sobre o lugar. Algumas delas falavam sobre uma criatura assustadora que rondava a fazenda à noite. Eu sorria achando que era apenas mais uma lenda local, mas seu Francisco falava com tanta convicção que por um instante senti um arrepio. Meu filho, você pode não acreditar nessas coisas, mas eu lhe digo, esse bicho é danado, é um treco feioso que nem alma penada. Seu Francisco balançou a cabeça, parecendo preocupado. Naquela noite, após a janta, me acomodei no quarto de hóspedes. As histórias contadas por seu Francisco ecoavam na minha mente, apesar de eu tentar ignorá-las. De repente, ouvi um estrondo vindo do lado de fora. Me levantei intrigado e fui até a janela. Seu Francisco, você ouviu isso? Gritei preocupado. Ouvi sim, Joaquim. Não vi o que é, mas fique atento que pode ser um ladrão tentando roubar os materiais de construção. Seu Francisco já estava no corredor, com uma espingarda na mão. Ao sairmos, encontramos pegadas estranhas no chão. Aqueles rastros não pareciam ser de nenhum animal conhecido, e isso me deixou desconfortável. Os passos iam em direção à casa. Seu Francisco, agora visivelmente assustado, os conduziu de volta para dentro, trancando todas as portas e janelas. Nos preparamos para passar a noite em vigília, temendo o pior. À medida que a noite avançava, o vento soprava com intensidade, fazendo com que as árvores se curvassem e as janelas estalassem. O ambiente estava carregado de tensão, e cada som parecia amplificado pelo silêncio. Seu Francisco e eu nos sentamos na sala, a luz de uma vela tremulando ao nosso lado. A espingarda estava apontada contra a parede, ao alcance de nossas mãos. De repente, ouvimos um som gutural, distante e profundo, ecoando pela escuridão da noite. Aquele som não parecia ser de nenhum animal que já tivesse ouvido antes, e um calafrio percorreu minha espinha. É ele, Joaquim, é a criatura, seu Francisco murmurou, olhando fixamente para a porta, seu rosto pálido e suor escorrendo pela testa. Aos poucos, o som gutural tornou-se mais próximo, e algo pesado começou a raspar na parede externa da casa. Era como se a criatura estivesse investigando o local, tentando encontrar uma brecha para entrar. O som se arrastava pelas paredes e eu podia sentir meu coração batendo cada vez mais forte, como um tambor descontrolado. Eu engoli em seco, tentando manter a calma, mas o medo crescia dentro de mim. Seu Francisco se levantou, pegou a espingarda e se posicionou ao lado da porta. Ele lançou um olhar sério, sussurrando. Fique pronto, Joaquim. Se essa coisa entrar, você tem que me ajudar a me defender. Os passos da criatura pareciam cada vez mais pesados, e o som das suas garras raspando na parede fazia meu estômago se revirar. A casa inteira parecia tremer com sua presença, como se a própria construção temesse a aproximação daquele ser. De repente, algo bateu contra a porta com força, fazendo com que ela tremesse em suas dobradiças. Eu pulei de susto enquanto seu Francisco engatilhava a espingarda, pronto para atirar. O silêncio tomou conta do ambiente por um breve instante, até que a criatura bateu na porta novamente, dessa vez com ainda mais força. A madeira rangeu e estalou, e percebemos que a porta não aguentaria por muito tempo. Seu Francisco olhou para mim, seus olhos determinados, e falou: Joaquim, você precisa sair daqui. Vai pela porta dos fundos.
Eu vou segurar essa coisa aqui o quanto eu puder, mas você tem que correr, procura ajuda, entra no caminhão. Eu não vou deixar o senhor sozinho aqui, seu Francisco. Nós enfrentamos isso juntos, eu respondi determinado a não abandoná-lo. Antes que ele pudesse argumentar, a criatura bateu na porta mais uma vez. Seu Francisco, num ato impulsivo, atirou contra a porta na esperança de ferir ou afugentar o ser. O som do disparo foi ensurdecedor e a porta estremeceu com o impacto. Um grito agudo e enraivecido ecoou pela noite. Indicando que a criatura havia sido atingida. Seu Francisco e eu nos entreolhamos, um misto de alívio e apreensão nos olhos. A criatura, agora ferida e enfurecida, continuou espreitando do lado de fora, mas por alguma razão não conseguiu entrar na casa. Talvez o ataque tivesse abalado a confiança do monstro ou houvesse algo na casa que o impedisse de entrar. Seu Francisco e eu passamos o restante da noite em vigília, ouvindo os grunhidos e os passos pesados da criatura ao redor da casa. A tensão no ar era palpável e os nossos corpos estavam tensos, prontos para agir a qualquer momento. O medo e o desconhecido nos mantinham em alerta, enquanto a noite parecia se arrastar por uma eternidade. Com o raiar do sol, os sons da criatura começaram a se distanciar, até desaparecerem por completo. Seu Francisco e eu nos entreolhamos, exaustos e aliviados. A noite aterrorizante havia chegado ao fim, mas as marcas da experiência estavam cravadas em nossas almas. Assim que sentimos que era seguro, saímos da casa, constatando os estragos deixados pela criatura. A porta estava parcialmente destruída e as marcas de garra estavam espalhadas pelas paredes externas. As pegadas estranhas que vimos antes ainda estavam no chão, servindo como um lembrete sombrio daquela noite. Antes de deixar a fazenda, seu Francisco me agradeceu por ter ficado ao seu lado durante aquela provação. Eu também agradeci a ele por me acolher e proteger. Nós dois sabíamos que a partir daquele momento, nossa visão do mundo havia mudado para sempre. Nunca esquecerei aquela noite em Gravatá. A noite que enfrentei o medo do desconhecido e encarei uma criatura que desafiava tudo o que eu acreditava. Desde então, aprendi que nem tudo nessa vida tem explicação.